cara, eu preciso que tu cate o Riquelme para fazer uma entrevista com ele. Continuando falando de privilégios aí, Vitor, eu lembro agora, não sei porque eu lembrei de um caso que aconteceu e eu dentro do Olímpico, nós estávamos falando de tempos atrás, né? E numa dessas, isso foi antes da Grêmio TV, na verdade, quando eu fazia ainda a transmissão por Premiere, enfim, né? E nós trabalhávamos aí, eu trabalhava em diferentes áreas da produtora. Então, eu já fiz replay, controlei o áudio, já controlei as imagens que vão para a tela, os gráficos, enfim. E uma das funções que eu cumpri foi de ser auxiliar de campo, né? Então, auxiliar de repórter no campo. O que faz um auxiliar de repórter no campo? O auxiliar de repórter no campo, ele é um cara... Quando o pessoal está trabalhando durante o jogo lá, tem muitos cabos que vão do gramado, onde as pessoas estão trabalhando ali para fazer a conexão do áudio, do fone de ouvido, do microfone, das câmeras, enfim. Tudo isso é passado por cabos que vai desde o campo, passa por um corredor ali e vai até o ônibus ou a unidade móvel, que nós chamamos, das transmissões. Isso é conectado lá dentro. O auxiliar de repórter, ele é um cara que normalmente ele é responsável por cuidar do cabo do repórter, o cabo do fone, o cabo do microfone, né? Para o repórter poder correr aonde ele precisar, fazer as entrevistas no campo. Hoje em dia, depois da pandemia, já não é tão permitido uma quantidade de repórteres como era permitida antes, né? Mas antes nós tínhamos, sei lá, às vezes 10 repórteres dentro de campo, enfim, dependendo do nível do jogo, né? Então eu estava... nesse jogo que eu estou comentando para vocês, eu estava de auxiliar de repórter, e o que tu faz é que tu tem que correr atrás do repórter, se o repórter começa a correr, porque às vezes eles gostam de correr e não te avisam, e tu tem que sair correndo que nem louco, e não deixar que o cabo que tu tá cuidando, ele se enrede com outros cabos e puxa o cara, como se fosse um cavalo, assim, né, para trás e tal. Ou então estraga um cabo, enfim, alguém pode se machucar com esse tipo de coisa, né? Então é sempre um grande balé ali, era na época dos auxiliares com os repórteres e os jogadores para poder fazer esse aparato todo funcionar, né? E então, e isso acho que é um dos jogos que mais me marcou digamos, nessa carreira de produção aí, que eu gostaria de contar a história de um jogo feliz, mas é a história de um jogo triste, porque foi a final Grêmio e Boca, em 2005, lá no Estádio Olímpico, né? 2007. Desculpa, 2007. 2007, exatamente. É tão ruim que na minha cabeça eu sempre troco o ano, né? Então já tinha aí o início da TV do Grêmio, enfim, tudo mais. Mas dessa vez eu estava trabalhando de auxiliar de repórter, de um repórter muito conhecido lá no Sul, que é o Júlio César Santos, né? O Julinho. E então eu estava lá no campo, a gente ficava no campo esperando o jogo passar, aproveitando ali, vendo o jogo de camarote. Pô, imagina que legal, né? Te dá a possibilidade de assistir os jogos direto de dentro do campo. Eu fiquei do lado do banco do Boca, conversando com um auxiliar ali, trocando uma ideia com o cara no que eu podia, porque na época eu não falava espanhol ainda, né? Agora aqui, morando no México, eu já consigo falar umas 3 palavrinhas mais do que naquela época. E então eu fiquei ali trocando uma ideia com um dos auxiliares do Boca Juniors, e quando o jogo acaba, quando o jogo tá para acabar, e sofrendo ali, o que eu ia fazer, né? Não tinha muita coisa para fazer, a gente ficou vendo aquele jogo acontecer e tal, o Riquelme fazendo o que fez, e enfim, tô ali trabalhando. Todos os jogos que eu trabalhei eu sempre era muito profissional, enfim, não podia ficar torcendo dentro do campo, até, né, imagina que sacanagem. E aí, quando terminou o jogo, o Júlio começa aquela correria, começa os caras a mexer os cabos, começa a fazer uma coisa para cá, uma coisa para lá, e o Júlio olha para mim e fala assim, cara,
eu preciso que tu cate o Riquelme para fazer uma entrevista com ele. E é tudo na correria, é ao vivo. O cara, quando ele tá falando isso pra ti, tu já tem que sair correndo fazendo o que o cara te pede. E, cara, eu tava puxando o cabo, o cara fala isso pra mim e o Riquelme, ele pega uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros no final do jogo, naquele frenesi todo, e sai correndo. E eu, agora eu tô mais gordinho e tal, na época, vocês podem, na foto da thumb ali, eu era um pouquinho, vocês podem ver que tinha uns quilinhos a menos ali, conseguia correr um pouco mais do que hoje. Mas, obviamente, vocês não vão me comparar a eu correndo para alcançar o Riquelme, né? Para quem, só para a gente colocar no tempo aqui, né? O Juan Román Riquelme, que hoje em dia é presidente do Boca, né? E foi um dos grandes responsáveis pela, infelizmente, a nossa derrota naquela final da Libertadores em 2007. E o cara olha para mim e diz assim: vai lá, gordinho, cata o Riquelme. Eu, pô, o que eu vou fazer, né? E saí correndo, cara. O que eu ia fazer? Eu saí correndo. O Riquelme com aquela garrafa. A minha sorte é que ele tava com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros na mão, correndo, então ele não tava correndo muito com vontade, assim, né? Não tava correndo pro gol, não tava correndo para nada. E eu comecei a correr e comecei a alcançar o Riquelme, tô alcançando o Riquelme, e aí eu começo a gritar: entrevista, entrevista, entrevista. E o cara tá se lixando para mim, quer correr para comemorar e tal. E aí eu tentei, joguei a mão assim para dar um toque nele para pedir a entrevista, joguei a segunda vez. Cara, quando eu cheguei, fui dar a terceira, eu vi que eu já tava num alcance ali de tocar nele, assim, e ele já não tava nem dando bola para mim. Eu disse: mas seu desgraçado, e dei um soco nele. Ao invés de eu dar o tapa na mão, com a mão aberta para poder chamar para entrevista, eu já tinha desistido e falei: vai se catar então. E dei um soco nele, peguei, bati com a mão fechada assim no ombro dele. E obviamente, né, o Riquelme ali, daquele jeito todo, correndo para curtir, tomando uma Coca-Cola, se lixou para mim, é óbvio, né? Não deu a mínima bola, mas eu saí, dei o soco, saí correndo de costas ali, voltei pro Júlio e falei: cara, o cara tá comemorando ali, ele tá se lixando para nós. Ele disse: tá, tudo bem. Aí voltei lá, agarrar os cabos, mas, cara, eu fiquei assim, com aquele sentimento de vingança resolvida de uma certa maneira, assim, porque eu disse: cara, eu brinco que eu dei um soco no Riquelme, né? Eu dei um soco no Riquelme. E na minha cabeça foi isso que eu fiz. Só que, na verdade, eu só raspei a minha mão no ombro dele ali e dane-se, né? Mas então eu guardo sempre essa história para mim, porque eu tenho ali aquela revanche que eu digo: tá, fez aquilo conosco, mas eu te dei um soco, seu desgraçado. E esse ano a gente tá na Libertadores e o Boca não tá, né? Tem esse. Ele, como atleta, ele era melhor do que como presidente, Mas certo? agora nós temos um pedaço do Boca conosco na Libertadores, digamos, dessa alma castelhana aí do Boca conosco, que é o Pavão, né? Tá bom.